Fala, Marlene. Bom dia, tudo bom contigo? Você me faz um favor? Pede pro menino da TI vir aqui na varanda do meu escritório. Isso. Não é o estagiário. É aquele que trabalha aqui há uns 6, 7 anos, mas ninguém lembra o nome dele. Isso. Você também não sabe. Mas, tem o ramal. Tá bom. Pede pra ele vir aqui na minha varanda, por favor. Obrigado. Opa, seu rato. Tudo bom com o senhor? Que o senhor está precisando lá do TI? Que o senhor está precisando? Então, o que a gente precisa, cara, a gente precisa começar a trabalhar com inteligência artificial. Tem um monte de gente economizando tempo e ganhando dinheiro com isso e a gente está ficando para trás, tá certo? Então, preciso da sua ajuda nisso aí, tá bom? Pode deixar, seu rato, eu vou procurar inteligência artificial para os nossos sistemas de atendimento, para a parte de vendas e isso tudo aí que o pessoal reclama muito, que o pós-venda aqui é ruim e a gente precisava de um servidorzinho mais novo também. Nossos servidores têm mais de 10 anos, rato. Se você puder olhar. Não, cara, você não entendeu. A gente precisa vender IA. Tá todo mundo ganhando dinheiro com a gente, com IA, menos a gente não ganha dinheiro aqui na loja do Ratão. A gente tem que vender IA. Descobre lá como é que a gente põe para vender as placas de IA aqui, os programas de IA. Vamos ganhar dinheiro com isso aí, tá bom? Faz um relatório para mim. Agora são 15 para meio-dia. Me devolve ele até as 4 hoje, que a gente está com uma certa pressa nisso, tá bom? Pode deixar, seu rato. Eu vou perguntar pro chat GPT lá o que a gente faz, tá bom? Obrigado, até mais, seu rato. Poxa, o menino até que é simpático. Eu devia ter perguntado o nome dele, não é verdade? Eu acho que sim. Fala, pessoal. Tudo bom? Teve um inscrito, na verdade mais de um, me perguntando o que eu faria se eu tivesse 20 mil reais para comprar um PC, né? E tinha que ser um PC completo, tá? Com monitor, com tudo que tem direito, tá? Dentro de 20 mil. E eu acabei gastando demais no monitor. Eu escolhi um monitor OLED, QHD, 480 Hz, então já foi 6 pau e meio. Uma 4090 de segunda mão foi 8. Eu sei que a gente foi somando, né? 14700 KF, tá certo? Só com os cores de performance, 2 pentes de memória supimpa. Aí eu sei que no final sobrou R$ 1.000 para a placa-mãe e pro cooler. Então a placa-mãe acabou sendo uma AEW, né? Que é aquela... Cara, talvez seja a placa-mãe mais simplesinha que existe. Não, ela é uma das mais baratas, ela custa 850, R$ 900, tá? Aqui, ó, AEW, e tem Wi-Fi além de tudo. E um coolerzinho single tower que vocês podem ver, ó, aqui nesse frame aqui debaixo da minha câmera, vocês veem que tá com um cooler single tower, sendo que tem um dual tower logo atrás dele, largado lá no fundo. Mas a ideia não era passar dos 20 mil reais. E vamos ver o que a gente consegue com uma 4090, um NVMe aí de qualidade e um 14700 KF, tá? Com o monitor OLED 480, coisa linda. Vamos pro primeiro jogo, porque, cara, eu gosto de máquina custo-benefício. E isso aqui, por incrível que pareça, é um custo-benefício animal para quem tem condição. E tamo lá, BFzão crocante, tá? Eu sei que vai ter gente que vai falar da temperatura, realmente tá meio quentinho, mas não tá baixando o clock, tá? Concordo com vocês que faria todo sentido ter um cooler dual tower, mas já estamos aqui na maior economia possível, então vamos manter esse single tower aqui, tá? Fica meio
tostadinho o processador, mas não, para que você fez isso? Não. Repórter, pô, imprensa, para com isso. Né? Mas olha que performance bonita. Olha que performance... Ah, não, aí eu vou me vingar, hein? Caramba, o cara é prova de bala. Olha que performance bonita. CPU de nem R$ 2.000 na Black Friday. Placa-mãe de R$ 900. O VRM dela também deve estar quentinho. Cooler de 140, tá? Não estou recomendando isso, tá? E nas considerações eu também vou falar isso. Coloque um cooler Dual Tower e coloque uma TUF, uma B760 TUF, tá? Vai gastar R$ 500 a mais e aí você fica tranquilaço de tudo, tá? Aqui eu tô na tampa da tampa só para provar, né, que você consegue ter uma performance estúpida com LGA 1700, tá certo? Falando em estúpido, deixa eu... Bom, vamos cair mais uma vez aqui, vamos ver aqui que dá. Mas assim, cara, mínimo de 200 FPS, né? Não tem muito o que falar, né? Média de 260, que vou falar o que desse negócio, entendeu? 9800X3D te daria mais FPS? Daria, mas a que custo? Né? E aqui, se eu precisar trabalhar, se eu precisar fazer coisas que demandam mais poder de processamento, eu habilito 12 E-cores e tenho o dobro de performance de um AMD de um 9800X3D, tá? Deixo dois perfis criados, um sequinho e o outro com tudo habilitado. Mas é isso, vamos pro próximo joguinho. Vamos que esse aqui a gente já viu que é GG. Eu sei que esse jogo tá morrendo, mas ele ainda é significativo e eu tenho alguma esperança que o Warzone 7, né, traga alguma coisa nova aí pro esquema, porque realmente ele perdeu muito público. Ah, a textura tá... Cara, sempre tem essas coisas, né? Eu coloquei no mínimo, aí a textura não muda, é triste. Mas beleza, estamos no Full HD, DLSS Quality, agora tá no mínimo. Ia dar a VRAM, mas eu prefiro que fique no minimão de tudo, tá? Novamente, um frame rate que não dá para jogar, é injogável nesses FPS aqui. Deixa eu resetar aqui o 1% low. Vamos tentar ir lá no pré-jump, porque no pré-jump é pesado, tá? No pré-jump o negócio pega. O negócio pega. Cara, e vou repetir isso também nas considerações finais, mas, cara, se eu fosse gastar aí na faixa dos 20 mil num PC, esse aqui era o PC que eu teria. 14700KF, um cooler um pouquinho melhor, uma placa-mãe TUF que é um pouquinho melhor, mas esse seria o PC, tá? Gastaria 20.500 em vez de 20 mil, tá? Mas eu quis arredondar aí o orçamento. Não era para ter caído tão rápido, mas cometi um engano aqui. Deixa a Gulag me matar, a gente vai pro spec, observa 2 minutinhos e vamos pro próximo título, tá certo? Aqui é para ser ligeiro, aqui é para mostrar o resultado, não explicar o tempero. Vamos lá, tiozão, ajuda eu a morrer. Vamos, agiliza. Eu vou ter que cortar, não vai ter jeito, vai demorar muito. Vou dar aquele cortezinho ligeiro. Opa, já estamos de volta de spec. Parece que eu não peguei um player muito bom. Na verdade, tá muito triste isso. Mas, cara, de novo, muito mais performance do que o necessário. Aqui estamos em Full HD. Eu mantive Full HD por questão de ser comparável com outros testes, tá? Apesar de ser difícil comparar, né? Um jogo multiplayer de mapa aberto, é difícil comparar um round com o outro, mas estamos aí, né? Mas a minha indicação é o QHD, tá? A gente estaria aí basicamente com o mesmo FPS no QHD, porque tá sobrando bastante placa de vídeo, tá? PCzão do ingênuo, tá? Se eu fosse gastar 20 pau em uma placa de... Na verdade, talvez eu pegasse uma 9070, viu? Por ser mais baratinha. Gastava 5 em vez de 8. Não sei, mas se fosse para ser NVIDIA, vamos supor que tivesse que ser NVIDIA, seria esse o PC que eu montaria. Porque
O 14700KF consegue empurrar as placas NVIDIA, não tem problema. Vamos pro próximo, vamos lá, pô. Vamos lá, que o negócio é para ser ligeiro e rasteiro. Mas que tá crocante, tá, hein? E já estamos nele. CSzão da massa. Tudo no mínimo. Full HD, sem upscaling, tá? Esse aí já é para justificar aquele nosso monitor QHD 480 Hz OLED crocante, bem tão nítido que dói até os olhos. Esse cara é para justificar os 6,5 pau desse monitor, que aqui vai dar mais FPS do que precisa. E ainda assim vai ter 1% low decente. Eu não costumo deixar o overlay habilitado aqui no CS, tá? Mas fica mais divertido com ele ligado, tem um pouco mais de variação de imagem. Se você for jogar só CS, pode desabilitar o HT, você vai ter um ganhozinho aí de... ganhozinho talvez não tão de performance, então é uma boa desligar. Se você for jogar vários jogos, não mexa, porque aí enche um pouco a paciência. Fazer aquele corte direto, incisivo. E já estamos nos encaminhando para a parte final do benchmark, tá? Não vamos ser campeões do super trunfo aqui, não vamos ter o maior 1% low, nem o maior FPS, mas está ótimo. E, olha lá, 247 de P1 e 177. Se tirar o HT vai subir, mas tá gostosinho, tá crocante. Vamos ligeiro pro próximo. E não podia faltar o PUBGzão da massa, tá? Não conheço esses mapas direito, quer dizer, não conheço nenhum mapa direito, aqui eu conheço menos ainda, né? Eu não sei, tem um negócio do navio aqui, essa aqui parece uma cidade um pouco maior, já tá bem no meu caminho, então vamos lá. No avião tudo é lindo, pô, não cheguei a 1000, fiquei triste, fiquei deprimido, vamos olhar pro céu de novo, nada. Cadê minha cidadezinha? Pô, é lá embaixo, hein? Longe. Fazer o drop aqui, morrer e entrar de spec lá mais pro final, tá? Pra gente observar a performance desse cara na hora do vamos ver lá no final do jogo. Não vou nem nessa cidade grande aqui, porque não vai ter ninguém, né? Não tem. Pelo jeito é aquela botaiada velha. Vou só cair aqui do lado, a gente faz aquele corte ligeiro e já vamos pro finalzinho do round. Quando tiver, galera, quase toda terminado a sua gameplay. Tá certo? Já voltamos. E vamos pegar mais um take, enquanto o pessoal segue se matando no PUBG. Cara, pior que o VRM desse cara aguenta, viu? Pior que ele vai aguentar. Eu sei que não tá perfeito de vocês olharem, mas eu não cheguei a pegar 80 graus em ponto nenhum. Quando eu viro assim, principalmente fica pior, né? Mas deixa eu ver aqui pela frente não vai ter, 80, não, aqui, ó. Pior ponto, 83, 84. Se eu falar que tá confortável é exagero, mas aqui, ó, peguei o pior ponto. Tá em 90. Compra TUF, tá? Chega a 90 graus, sim. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais pra cá, ó. Aí, ó. 90 e poucos graus. É pro VRM aguentar, mas, né, não é a coisa mais gostosa do mundo. Vocês não precisam economizar R$500, peguem a TUF, tá? Vamos voltar lá pro final do joguinho. E é isso aí, pessoal, já estamos bem lá no finzão, a zona tá, acho que tá na penúltima ou na antepenúltima, tá bem fechadinho, tá certo? De novo, outro jogo para justificar um monitor aí de 480 Hz, porque ele passa dos 400 FPS. Nesse PC, que realmente é muito caro, mas ele é muito bom. Posso dizer até que é custo-benefício. O monitor é caro, tá muito caro. 4090 também é cara, é muito caro. Mas é um custo-benefício melhor que a 5090,
O monitor é um negócio que você usa o dia inteiro também, então eu acho que a gente deveria dar mais ênfase para ele, o pessoal não dá muito. E o OLED ainda tá caro, tá? Daqui a pouco tá 3 pau esses monitores, vai melhorar bem. Tá? E o processadorzinho lá é o 14700KF, coolerzinho maldoso, single tower, né? E eu vi comentário essa semana de gente falando que com dual tower não consegue refrigerar. Tipo, não sei, tem algo errado, porque consegue sim numa boa, né? Mas vamos ver, tá aqui, tá quase 6 vivos, isso aí. Eu tiro a HUD porque eu reparei não, me falaram, né, que ela pesa, né, no FPS, quando você tá de spec, então beleza. Parece que a gente pegou alguém que sabe jogar, né? Ela justificando bonito um monitor que é HD 480. Mas bonito, bonito. Sem medo de ser feliz. Olha que gostosinho. Crocante e eu achei que ele ia, hein? Ia de arrasta. Me enganei. O cara conseguiu se segurar, não foi de arrasta. Muito bom, hein, colega? O outro tá passeando, né? O outro tá de zoeiragem. Não, tá de zoeiragem, não é possível. Não atirou nem. Até agora não atirou. Não é possível. Como é que estamos aqui? 5. Falando em 5, cara, eu vou fazer diferente. Eu sempre faço um corte para fechar. A gente vai fechar aqui dentro mesmo. Olha o break. E é isso aí, tá? Se eu tivesse perto, 20 mil reais, um pouquinho mais de 20 mil reais para fazer um setup perfeito, tá? Se eu tivesse um pouco menos de 20, eu iria de 9070 XT. Se eu tivesse um pouquinho mais de 20, eu iria de 4090 usada. Cuidado de onde vocês compram, tá? Precisa ter uma garantia para saber se a placa foi bem tratada. Se ela sobreviver na sua mão uma semaninha, 15 dias, quer dizer que tá provavelmente tudo ok, tá? E agora, de processador, eu iria 14700KF sem medo de ser feliz. É um custo-benefício muito superior aos AM5, tá? Principalmente quando você precisa de mais cores. Os 12 cores dão uma baita uma diferença, ajuda muito, tá? Placa-mãe eu tô com a IW, tá segurando, não deu throttling nem 1 minuto. VRM meio quentinho, para cima de 90 graus, mas tá dando conta, tá certo? Iria de TUF, gastaria 300 reais a mais na placa, iria de TUF. Cooler também, não precisa colocar esse cooler single tower, tá? Coloca um dual tower, gasta 100, 150 reais a mais, um setup de 20 mil e fica tranquilaço, tá certo? Ah, cara, mas eu quero comprar um 9800X3D. Tá bom, compra, mas o custo-benefício é ruim. Tem pouco core, quando vai compilar um shader é ruim, quando vai fazer coisas no dia a dia falta core, entre aspas, né? Custa 1.000 reais a mais, as placas mães são mais caras. Aqui, se você quiser, você pode de DDR4, tem a IW DDR4, você pode economizar na memória também. Então, é uma coisa voltada a custo. Não vai ganhar do 9800X3D, nem é para isso, mas funciona bem demais e é muito mais barato, tá? E para fechar, porque acho que o coleguinha vai morrer, tá quase morrendo, cara, dê mais importância para o seu monitor. Não precisa ser OLED o QHD, mas tem tipo QHD, tá? Se você já está numa categoria de uma 9060 XT, se você já consegue chegar nisso, você está no Xeon lá, com 9060 XT, tenta fazer o up para QHD. Pode ser IPS, pode ser qualquer coisa, tá? Tenta aí. É para onde você olha o dia inteiro, né? Se você trabalha com PC e depois joga, é para onde você pelo menos olha quando você está jogando, né? Então coloca mais atenção nisso. O monitor é bem importante, não só pelo tempo de resposta, que é muito melhor em monitor moderno, mas pela qualidade de imagem também, né? E eu não estava esperando ter que falar tanto, os caras ficam enrolando aí, ó. Não tem mais nada de zona, fechou tudo já, e o cara fica com medo de ir para cima. Morre, vai lá, 500 FPS. Cadê meu OLED de 480? Pode ser VA também, vai. VA ele é rápido e é coloridinho e é bem mais barato. Eles estão lá para baixo, tiozão, vamos lá. Você consegue, tiozão, vamos lá.
Aqui tá no Full HD. Se tivesse no QHD, ele tinha visto antes. Você arriscou bonito aí, tá vendo? Quem manda você jogar em Full HD? Se eu estiver jogando em QHD, você tinha visto isso faz um tempo, viu? Aí já era, né? Aí capotou. Cadê o outro? Ah, o outro lá. Nossa, batalha de campeões aqui, viu? Batalha de... foi. E é isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, entrem pro clube de membros, comprem pelos meus links na Amazon ou no AliExpress para dar aquele fortalecimento. Valeu e até o próximo vídeo.